Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos juntos para mais uma manhã de estudo da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, todos aqueles que já estão aí conectados, aqueles que vão conectar depois, vão assistir depois. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos falando aqui sobre algumas realidades da igreja no mundo de hoje. E nós começamos na semana passada falando sobre o que é a unção do Espírito Santo. E hoje vamos fazer a segunda parte, né? Já que algumas pessoas pediram, vamos fazer a segunda parte da unção do Espírito Santo. Eu creio que vai ser algo tremendo de Deus também. Então, desde já, curte aí o vídeo, compartilha com alguém. Se você está em casa com mais alguém, chama para assistir também junto. Envia aí no Facebook, no WhatsApp, né? Vamos chegar juntos aí para podermos compartilhar essa palavra tão necessária, tão importante para nós nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você vai fazendo isso, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos falando da sua palavra. Pai, nós no nome de Jesus te agradecemos por esse dia. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de falar da tua palavra, falar das coisas concernentes ao teu reino, do teu evangelho. Isso é maravilhoso para nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus que os teus filhos e filhas sejam abençoados nesse dia de hoje e que essa palavra se espalhe, ó Pai, por toda a terra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Então, como você já viu aí na thumbnail, o nosso estudo, e eu já falei, é o que é a unção do Espírito Santo, na parte 2 aí, certo? O que é a unção do Espírito Santo. Eu comecei falando na semana passada, só dando uma recapitulada para quem não assistiu. Quem não assistiu, tá aqui, tá? É o vídeo anterior, tá aí no YouTube. Eu comecei falando na semana passada sobre essa questão de que hoje em dia, né? Não é só de hoje em dia, já há um tempo as pessoas falam de unção de uma forma, vamos dizer assim, até supersticiosa, né? E tem muito misticismo em torno da unção e pouco daquilo que é bíblico. Já se falou tanta coisa que na verdade o povo fica perdido. Por quê? Porque falta base, que é a palavra de Deus. Então, quem não tem a base da palavra de Deus, infelizmente isso tem sido esquecido e retirado das igrejas. Quantas igrejas não têm mais escola dominical? Os pastores têm desistido de dar estudo bíblico. Porque ninguém vai. Irmãos, não importa. Que se vá 2 ou 3 pessoas, faça o estudo da palavra, porque as pessoas precisam saber. Não é só de pregação em pregação, não. Na pregação é algo empolgante, às vezes está lá, não fala, não dá tempo de falar tudo, um pouquinho aqui, outro ali, e as pessoas, no modo geral, também não estudam em casa. Então o pastor tem que falar, dar estudo, sim. Mas as pessoas de hoje, porque elas não são ensinadas? Porque se você vê o seu pastor não dando importância para o estudo da palavra, você também não vai dar importância. Em geral é assim. Então a gente precisa realmente dar a importância que a palavra tem para que as pessoas também creiam. Para mim é um ponto de honra estudar a palavra. Eu preciso saber o que é que está escrito, porque é a regra de fé e prática. Então a gente vai falar sobre a unção hoje. Vamos prosseguir, né, nesse estudo da unção. E eu creio que nós vamos ver aqui coisas muito interessantes a partir de hoje. Eu vou pegar um texto que eu até citei na semana passada, mas vou pegar desse texto e nós vamos partir dele, que é o 1 João 2, 20 e 21. Olha só. E vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Eu tenho que te explicar aqui o que está acontecendo aqui. Primeiro, toda a carta apostólica ela era escrita para alguém ou para alguma igreja, alguma comunidade, por um motivo, né? Ninguém escreve uma carta por escrever. Estou escrevendo só para passar o tempo e escrever. Não. E a razão, o motivo que os apóstolos escreviam
era para ensinar. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, né? Eles estão escrevendo a Bíblia, estavam escrevendo a Bíblia. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Então a função deles era ensinar como era a doutrina de Cristo, como eram os mandamentos de Cristo, como era a palavra que Cristo deixou. Tudo isso eles tinham que ensinar. Quem era judeu tinha o conhecimento da Torá, da lei e tal, mas agora o cristianismo era algo tudo novo. E eles precisavam ensinar a igreja o que era. E não é apenas nessa época, mas na época passada também, vinham muitos pensamentos, muitas vozes, muita gente dizendo isso e aquilo, que é assim, que é assado, e na verdade pessoas que não estiveram com Cristo, pessoas que não receberam o evangelho de Cristo, pessoas que viram o movimento cristão e falaram, poxa, eu acho que dá para ter um lucro com essa gente aí. Dá para ter tá entendendo? É como hoje, tem muita gente que vê o movimento da igreja, que viu esses últimos anos aí. Eu lembro quando foi noticiado que os evangelhos eram 35 milhões, quanta gente cresceu o olho. 35 milhões de pessoas, é muita gente. Quanta gente cresceu o olho e foi atrás dos crentes. Eu não estou querendo julgar nem A nem B não, irmãos, mas a verdade é essa. Muito cantor se converteu, e eu não sei se converteu, não posso julgar a vida de ninguém, mas muito cantor se converteu, muita gente que não estava fazendo sucesso na música secular, passou para a música cristã, porque 35 milhões. Muita gente oportunista veio nisso aí. E lá na época dos apóstolos não era diferente, não. Então o apóstolo João, ele está escrevendo essa carta para principalmente combater um pensamento da época que é muito pernicioso, é muito perigoso e que, infelizmente, influencia o pensamento da igreja hoje. Eu vou te mostrar isso, qual é esse pensamento, o que está acontecendo, para a gente saber e entender. Veja bem, é possível que você já tenha ouvido falar sobre os gnósticos ou gnosticismo. É uma palavra difícil que a gente não ouve todo dia, mas é possível que você já tenha ouvido um pregador. Eu já falei algumas vezes sobre isso, gnóstico, gnosticismo. O que é isso? Era um tipo de pensamento, né? Que um grupo de pessoas tinha. Era uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que tentou e influenciou, de certa forma, a igreja desde a época dos apóstolos até hoje. E é isso que João está combatendo. Pastor, mas o estudo não era unção? O estudo é unção, mas é esse o assunto. Essa unção que João está falando aqui é justamente para combater isso. Porque esse pensamento gnóstico, ele vem distorcer tudo aquilo que é palavra de Deus, Espírito Santo, e a gente vê isso hoje, irmãos. Agora, qual o objetivo disso? O objetivo é desviar você da verdade. Porque se você está firmado na verdade, o que está dizendo, vou voltar ao versículo, olha o que ele está falando. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade. Olha só, a questão é a verdade. Mas porque sabeis a verdade. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Então essa é a questão. Essa é a questão. Deixa eu explicar o gnóstico. O que é gnóstico, né? O pensamento gnóstico, o gnosticismo. Vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Esse é o significado. Então, gnóstico, gnosticismo, gnosis, conhecimento. O que é isso? Eles valorizavam o conhecimento acima de tudo. Até aí ele fala, poxa, que ótimo, né? Eles querem conhecer, o conhecimento é bom, né? Se não fosse um conhecimento falso, adulterado, um conhecimento carnal. Eu vou citar aqui algumas coisas que eles criam e que eles falavam, só para que você tenha uma ideia do conhecimento que eu estou falando.
né? Porque a palavra conhecimento é muito ampla, pode ser conhecimento de qualquer coisa. Mas vamos dizer aqui o que realmente eles pensavam. Então, primeira coisa sobre os gnósticos, primeira coisa, é a questão dessa unção. Por que João usa a palavra unção? Vocês receberam a unção que vem do santo. O santo é Jesus, é Deus. Você vê o Espírito Santo, vocês receberam essa unção que vem dele. E vocês não precisam que ninguém te ensine nada a vocês. Ele está combatendo essa doutrina dos gnósticos. Então, olha só, os gnósticos, o que eles costumavam fazer? Eles costumavam ungir com óleo. Pastor, é errado ungir com óleo? Não, não é errado ungir com óleo. Tá, tem um ensinamento bíblico, né, de ungir os enfermos, ungir com óleo. Lá no Antigo Testamento tinha a unção dos reis, sacerdotes. Tudo isso está em conformidade lá. Embora a gente não tenha mais essa unção lá do Antigo Testamento, como era feita, porque era naquela época, mas a gente ainda tem a unção com óleo, ungir os enfermos, não tem problema nenhum. Não é essa a questão. Só que os gnósticos, eles costumavam ungir com óleo o que supostamente iniciava os discípulos deles em verdades superiores. Ou seja, Deus tem alguns mistérios superiores que você só vai conhecer quando a gente derramar essa unção sobre você. Parece alguma coisa? Faz você lembrar de alguma coisa isso aí? Então eles tinham esse pensamento de que essa unção que eles davam, iniciava os discípulos em umas coisas superiores, né? Muita gente faz isso hoje. Muita gente faz isso hoje. Eu já vi isso acontecer hoje. Mas como assim, pastor? Vi pessoas que falam assim, olha, eu recebi uma unção especial e essa unção Deus me falou para ministrar sobre as pessoas, que você vai entrar em coisas mais profundas de Deus. Você já viu isso? Isso não é novidade. Você já viu isso. Mas a pergunta que eu faço é, isso está em conformidade com a palavra de Deus? Ou isso é justamente o que João está combatendo? Isso é justamente o que João está combatendo, irmãos. Olha só. Outro versículo, 1 João 3,24, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Uma coisa muito séria a respeito da unção é que homem nenhum é capaz de dar unção para ninguém. Homem nenhum é capaz de conferir unção para nenhuma outra pessoa. Os apóstolos são unânimes em determinar que nós recebemos essa unção. A palavra unção ali em João vem da palavra grega carisma, vem do carisma. E o carismata, que são os dons, as habilidades especiais. Então, o dom do Espírito Santo e os dons, né, as habilidades do Espírito Santo, seria a unção. Nenhum homem é capaz de dar isso a ninguém. Nenhum homem. Aqui em João 3,24, ele diz que nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. É Deus quem dá o Espírito. É Deus quem dá essa unção. E olha só, 1 João 4, 2, 3 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora
está no mundo. Os gnósticos, eles tinham justamente esse pensamento, dizer assim, não, Jesus era um espírito aperfeiçoado, era uma emanação de Deus, mas eles não criam que Jesus tinha vida em carne. E João está combatendo aqui, fala assim, olha, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmãos, muito cuidado com essas pessoas que afirmam ter uma revelação especial do Espírito Santo que mais ninguém tem. Cuidado com isso. Porque a Bíblia fala que todas as revelações do Espírito estão disponíveis a todos os crentes. Todos os crentes. Paulo fala, ele nos revelou através do Espírito. Tudo aquilo que estava oculto, aquilo que estava encoberto para nós, Deus nos revelou através do Espírito Santo. Então essa revelação, a revelação, ela está disponível para todos os crentes. Ah, mas por que uma pessoa é mais usada? Eu já falei sobre isso no domingo passado. Isso aí é questão de buscar, é questão de se entregar a isso. Tem gente que está procurando só trabalhar e ganhar dinheiro e não quer mais saber de nada. Tem gente que está vivendo a sua vida. Tem gente que se dedica à obra de Deus. Ok? Mas ainda tem o outro fato, que tem gente que também inventa. Então você tem que ver isso. Então não julgue assim, porque fulano é muito usado e eu não sou usado. Bom, se coloque nas mãos de Deus, Deus vai te usar. Certo? Então, muito cuidado com isso. Com alguém que afirma que tem uma unção especial e que recebe revelações pessoais, que só ele recebe e mais ninguém recebe. E cuidado. Há uma coisa chamada também espírito de adivinhação. Cuidado com isso. Era aquele mesmo espírito que estava naquela mulher, que ia atrás dos apóstolos, dizendo, esses são aqueles que anunciam o caminho da salvação. E Paulo repreendeu o espírito, era um espírito de adivinhação. Então, cuidado. Cuidado. A verdadeira unção, olha só, ela confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ela tem essa função. Agora, olha um outro texto aqui, 2 Coríntios 3,18. Paulo escrevendo, diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja bem, essa unção, além de nos ensinar, ela tem a função também de nos transformar de dentro para fora. Pelo Espírito, ela nos transforma na imagem do Senhor. Ela vai formando Cristo em nós. É ela que faz. Irmãos, tudo aquilo que falam para nós, de que é seu esforço, de que é sua vontade, os apóstolos sabiam muito bem, é Deus quem realiza o querer e o efetuar. Paulo escreve aos Filipenses, é Deus quem realiza o querer e o efetuar. Se você acorda com vontade de orar, é Deus. Se você começa a se sentir tocado, fala assim, poxa, eu vou buscar o Senhor, é Deus. É Deus que começa a colocar isso no seu coração. Quantas vezes você colocou na sua cabeça assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não deu certo? Porque era você querendo. Mas às vezes, quando a coisa é de Deus, você não está nem pensando, e de repente a coisa acontece. Que é Deus que realiza. E essa transformação de glória em glória é o Espírito Santo. A unção vai fazendo isso. Você está entendendo? Essa unção, irmãos, não é privilégio de A ou B. Não é aquele que ora mais, aquele que busca mais. Não. Todos nós temos, aqueles que cremos em Cristo. Então é muito importante. Por que esse estudo é tão importante? Porque tira uns mitos, sabe? Tiram aquelas coisas de superstar, né? De vou fazer aquele movimento. Cuidado.
Naquele movimento há muito envolvimento. Há muita coisa preparada ali. Não estou falando para você ser incrédulo, não acreditar, não. Acredite. Acredite nas coisas de Deus. Deus faz coisas sobrenaturais. Deus age, Deus cura, Deus se manifesta. Deus faz o paralítico andar. Deus faz essas coisas todas, Deus faz. Mas nunca pense que a graça é mais sobre um, é menos sobre outro, que ele é mais ungido, que ele é mais... Não, a unção não é para isso. A unção não é isso. Ok? A unção não é isso. Então vamos continuar. A unção também age aqui, ó, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Isso também faz parte da unção, gerando fruto em nós, fruto do Espírito. Então, se nos tornamos mais amorosos, temos mais alegria, temos mais paz, temos mais paciência, somos mais bondosos, né? Se temos mais fé, se somos mais mansos, se temos mais, vamos dizer assim, equilíbrio, tudo isso é devido à presença do Espírito Santo em nós. Essa unção que está em nós vai nos ensinando. Há momentos que a gente poderia ter explodido e o Espírito Santo nos ensina, não, seja mais temperante. Não, há momentos que nós poderíamos estar aflitos e de repente a gente tem uma paz que as pessoas não entendem. Você acha que isso é do seu esforço? É porque você quer? Não, isso é Deus fazendo. Você pode estar numa situação muito difícil, mas você está feliz, está alegre. E as pessoas falam, por que esse sujeito está feliz assim? E nem você entende muito bem o que está feliz, mas é Deus, é o Espírito Santo. É por isso que você está alegre. Você está entendendo? Todas essas coisas são essa unção, é a presença do Espírito Santo. Agora, por que isso? Por que não é sobre uma pessoa? Lembra que eu falei na semana passada sobre Cristo? Ele é ungido. Ele é o grande ungido de Deus. Tanto que a palavra Cristo, que significa isso, o ungido. Ele é o grande ungido de Deus. E nós, porque somos a sua igreja, somos corpo, ele é a cabeça, nós somos ungidos também nele. Não é uma pessoa, não é um indivíduo, não. É aqui, ó, 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. A unção vinha sobre o sacerdote, ou sobre um rei, ou sobre um profeta. Nós somos reis, sacerdotes e profetas, e vem sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Você está entendendo? Há uma diferença muito grande. Eu não posso me apropriar da unção e dizer assim, eu sou especial, eu sou pastor e tenho uma unção especial e todos vocês vão receber da minha plenitude. Não. É da plenitude de Jesus. Da plenitude de Jesus temos todos nós recebido graça sobre graça. É por isso que quando nós aprendemos o Evangelho da Graça, ensinamos o Evangelho da Graça, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não quer. Sabe por quê? Porque ele quer ficar nessa fantasia, ele quer ficar nesse misticismo, ele quer continuar acreditando, porque infelizmente o nosso país, nosso Brasil é assim, é místico. Ele quer continuar assim, acreditando em rosa, em sal grosso, entendeu? Ele sai lá do mundo, mas quer continuar com as mesmas práticas, acredita em horóscopo. Ele quer acreditar nessas coisas todas. Tem que ter uma cartomante, alguém que vai lá. Ô irmã, Deus está mostrando uma coisa para a irmã, ele tem que ter isso. Essa é a realidade. Ele não quer abandonar essas coisas.
Ele não quer depender do Espírito Santo. E depender do Espírito Santo olha, puxa, mas eu estou aqui, nada acontece, nada muda. É isso aí mesmo. Espera. Espera. Ah, mas já tem um dia, tem 2 dias, tem uma semana, tem um mês, tem um ano que eu estou esperando e nada acontece. É isso mesmo. Espera. Mas tem 5 anos aqui hoje eu oro e nada acontece. É isso mesmo, espera. Espera pelo Senhor. Se não é uma coisa que você possa fazer, uma coisa humana, uma coisa física, se é uma coisa que é impossível, que só depende de Deus, espera. Não tem outro caminho. Ah não, mas se fulano orar, será que não apressa? Não apressa. Espera. Sabe, esses anos todos servindo ao Senhor e sendo pastor, eu tenho aprendido isso. Espera pelo Senhor é isso. Espera no Senhor é isso. Se alguma coisa você pode fazer, está na sua mão, seu alcance, faz. Vai lá e faz. Agora, se é uma coisa impossível, que você não tem o que fazer, não pode fazer, espera. Já orou? Orei, pastor, oro. Quase sempre eu estou orando por isso. Então confia e espera. Porque só Deus pode fazer. Ninguém vai fazer por você. Nem o presidente da República. Vou ligar para o presidente. Nem o presidente da República vai fazer por você. Só Deus pode fazer por você. Você está entendendo, irmãos? Mas muita gente nesse desespero aí ultrapassa, extrapola. Aí vai buscar aí as cartomantes aí evangélicas. E aí se dá mal. Por quê? Porque a coisa não acontece. Ou cria expectativa. E quanta gente já vi criar expectativa. Não, porque entenda uma coisa. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Pode ser um sonho, pode ser alguém, Deus envia alguém para falar com você, ou você está lá no culto na sua igreja lá, e Deus vai falar com você através da palavra do pastor, um louvor, ou um irmão mesmo que vai chegar lá e falar alguma coisa para você, ou às vezes uma conversa dos outros que você vai ouvir e Deus vai falar com você. Deus pode falar de qualquer forma. Mas quando a gente começa a colocar aqui A é mais poderoso do que B, A é mais ungido do que B, A é aquele tem, olha, o céu é aberto sobre aquele ali. Cuidado com isso. Cuidado. Amém? Então nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses somos nós. E essa é a realidade aqui. Olha só, olha o Gálatas 3:27. Porque todos, frisar essa palavra, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não é só pastor, não é só bispo, não é só apóstolo, não é só profeta, tal, não. Todos que já foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Está entendendo? Só que tem sido ensinado errado. Tem sido ensinado que, não, fulano tem uma coisa especial, porque ele é E aí você que não sente nada, você fala assim, eu sou só, eu só. Não, você foi revestido de Cristo. Você foi revestido de Cristo. Ele é o seu revestimento e ele é o seu interior, ele está em você, inseparavelmente. Inseparavelmente. Ele está em você. Você está entendendo? Então, as mesmas condições. Irmãos, vamos ser sinceros, tem muita coisa que a gente acha aí que é unção e é o poder do dinheiro, irmãos. É o poder do dinheiro.
Né? Se a gente tivesse dinheiro aqui, a gente botava no YouTube aqui, ó, e pagava aqui para o vídeo chegar aqui a milhões de pessoas. É o dinheiro. Não é questão, porque Deus escolheu eles para isso, e Deus não escolheu. Tem muita gente que não é nada disso, é só o dinheiro, não tem unção, coisa nenhuma, é o dinheiro. A gente trabalha com música, a gente sabe como é que as coisas funcionam na indústria musical, é a minha formação nisso, e a gente sabe como é que, isso desde sempre, como é que as rádios trabalhavam e como é que a internet trabalha hoje. Massificação. Sabe o que significa essa palavra, massificação? É você afundar, empurrar na cabeça do sujeito todo dia, aquela mesma música 10 vezes no dia, 15 vezes no dia, ele vai sair dali cantando. Não importa se a música é boa, se é ruim, não importa. Quanto pior for a música, melhor para eles. Porque é mais fácil, entra mais fácil na cabeça, nada é complicado, nada. Massificação. E é isso que a gente vê. Então hoje a gente tem massificação de música, massificação de mensagens, sim, de pastores, e infelizmente nem sempre eles estão falando aquilo que é correto. Às vezes tem uma aparência de sabedoria, mas é a sabedoria como a dos gnósticos, que é adulterada. Não é a verdadeira sabedoria, não é o verdadeiro conhecimento. É uma coisa, não é lógico. Eles falam para soar lógico aos ouvidos do mundo, mas o evangelho nunca foi para soar lógico ao ouvido do mundo. O evangelho é o evangelho. A Bíblia fala que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Então nunca que o judeu vai na carne, entenda bem, nunca que o judeu na carne vai ouvir o evangelho e falar assim, mas é isso aí, é lógico. Não, só pelo Espírito. E nunca que aquele que ama o conhecimento, como os gregos amavam o conhecimento, estudo e a matemática, não sei o que, vai ouvir o evangelho e falar assim, mas é lógico, isso aí faz sentido. Nunca. Só pelo Espírito. Está entendendo? Mas tem muito pregador hoje querendo tornar o evangelho lógico. Isso faz sentido, né? Isso aí faz sentido. Isso aí a gente concorda. Não, irmãos. É por isso que Jesus disse que o mundo ia odiar. Porque o espírito do mundo, ele odeia o evangelho. O espírito no mundo odeia o evangelho. Quando alguém consegue se libertar desse espírito, o Espírito Santo abre o entendimento dele, ele começa a crer no evangelho. Ele começa, aí sim, ele faz, puxa, faz sentido, mas faz sentido espiritualmente, porque é o Espírito Santo agindo na vida dele, senão não vai. E lá em João 15, 26, olha só o que diz a palavra. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus falando, eu vou enviar o Consolador. Quem envia o Consolador? Jesus. Ele procede do Pai, ele testificará sobre mim, de mim, a meu respeito. É o Espírito Santo vai testificar de Jesus. Então entenda bem. Agora eu vou falar uma coisa aqui para você observar. Observa. Tem muita música aí que está nas cabeças. E as pessoas estão cantando, que benção esse louvor, que o louvor ungido, que maravilha. Tá, muita música aí. A pergunta que eu faço é, pega uma letra dessa e faz a seguinte pergunta. Está glorificando a Jesus? Está testificando de Jesus? Essa letra? Pega a letra, irmãos. De quem for. Está testificando de Jesus? Está glorificando Jesus? Por que isso? Está escrito aqui, olha. O Espírito vai testificar de mim. E testificar o quê? É confirmar Jesus, 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 Jesus. Eu estava ouvindo aqui em casa, porque a gente tem que sempre ouvir as músicas que o pessoal está cantando, porque a gente toca, ministra louvor. E estava ouvindo aqui uma música aqui de uma determinada cantora. Eu falei, Simone, você prestou atenção? Que não falou Jesus em nenhum momento?
Não fala. Não falou nem Deus. Se falou Senhor, não sei. Eu chamava meu pai de Senhor. Senhor pode ser qualquer um. Você está entendendo? Tem muita música aí que a gente supõe que está falando de Jesus. Isso aqui isso aqui a gente supõe. Mas não está falando. Aí você vai falar assim, mas isso aí foi só coincidência. É que a pessoa não se ligou e... Não, não é. Se você pegar muitas músicas que cantam-se hoje em dia, elas omitem Jesus de propósito. Elas omitem Deus de propósito. O propósito não ter resistência para que as pessoas escutem. Mas vem cá, a gente está pregando quem? A gente é para anunciar o evangelho de quem? Por que eles fazem isso? Porque eles só querem dinheiro. A verdade é essa, eles só querem o dinheiro. Então eles querem vender a música para o mundo, eles querem vender. E isso está acontecendo com mensagem também. Pastores que estão aí só fazendo motivacional. Acredite nos seus sonhos. Acredite que você foi destinado a vencer. Espírito Santo de Jesus, evangelho está longe. E o pior, irmãos, é que são essas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais eu estou fazendo esses estudos. E o pior é que essas pessoas são consideradas mais ungidas. A pergunta que eu te falo é, se o Espírito Santo vai testificar de Jesus, como é que uma pessoa que omite o nome de Jesus, que não fala de Jesus, que fala de coisas genéricas, é ungido? Para pensar nisso. Como? Como que uma pessoa que subtrai o nome de Jesus, tira propositalmente, com a intenção de vender mais música, como que essa pessoa é ungida? Para aqueles que falam assim, mas nós não podemos julgar. Irmãos, questão de lógica. Questão de lógica. Eu sou casado com Simone. Aí eu vou para um lugar, eu tiro a minha aliança, eu não falo nada, omito o nome dela, omito falar da minha família, não falo nada, não falo. Qual a minha intenção? Eu sou um crente, aí eu gravo uma música, eu omito o nome de Jesus, faço só aquela coisa emocional de teu amor, tu és lindo, lindo, que me ama do jeito que eu sou, mas quem é esse? Eu não falo. Eu estou deixando aberto. Se eu sou crente, eu sou pastor, conheço alguma coisa da Bíblia, tem certas músicas que eu ouço e eu falo, não sei do que ele está falando. Imagina a pessoa no mundo. Vai saber do que está falando? Não vai, irmãos. Então, essa é a grande... Olha só, eu vou caminhar para o final aqui. Olha só. 1 João 5,20. Eu gosto desse texto. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é a unção, irmãos. A unção é testificar de Jesus. Unção que não testifica de Jesus não é unção. Unção que só promove a pessoa ungida não é unção. Unção que só visa vender disco e ter lucro e vender mensagem e não fala nada de Jesus não é unção. Não é unção. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. É Jesus Cristo.
Essa é a razão da unção. Não tem outra razão para a unção. Ah, qual é a unção? Ah, não, para a gente ser poderoso, para a gente falar em línguas, para a gente... Não tem nada disso. A unção, o objetivo da unção é promover, proclamar, testificar, confirmar a presença de Jesus em nós. Aleluia. E neste mundo. Aleluia. Olha só, falando lá da sabedoria, olha o que Paulo escreve aqui. Todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, a sabedoria que nós falamos, diferentemente dos gnósticos que diziam amar a sabedoria, não é a sabedoria desse mundo. Não é a sabedoria da lógica desse mundo. Ah, isso realmente faz sentido. Não, Jesus, em determinado momento, ele pregou uma mensagem, trouxe um sermão que não fazia o menor sentido para nenhum dos ouvintes. Sabe que mensagem foi essa? Foi essa mensagem aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne, beber do meu sangue, vai ter a vida eterna. Eu vim para dar vida ao mundo. E os judeus ficaram malucos com isso. Os caras escandalizaram. Esse homem não é normal, não, gente. Esse homem não... Isso é doido. Isso não. Quem pode ouvir isso aí? Não, que absurdo é esse? A gente tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Que história é essa? Diz que muitos dos discípulos foram embora, ficaram só os 12 ali. E ele ainda perguntou para os 12, vocês não querem ir embora também, não? Então, muitas vezes, né, nós vemos aí as pessoas querendo que todo mundo creia, faça sentido. O mundo vai ver e vai fazer sentido. Não, olha só, o evangelho, ele não é difícil, ele não é, vamos dizer assim, de difícil entendimento, ele não é. Ele simplesmente é inacreditável para a carne. Como assim, pastor? Ele é inacreditável para a carne. Na carne você não vai acreditar. Você vai acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas, tudo que você vê e o que você não vê, ele criou, e que esse homem, né, nós humanos que ele criou, nós nos desviamos dele, mas ele fez um plano, enviando seu filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ser resgatado. E ele fez isso de graça, gratuitamente, para que a gente... E o que ele exige de nós é só crer. Crer no filho dele que foi enviado, crer nele. É a mesma coisa que ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão podia dizer: eu não sou maluco, eu vou... O que é isso que você está falando comigo? Eu vou sair daqui. O homem já tinha 75 anos, gente. Ele não era um garoto, não. Estava com a vida dele estabelecida ali, com tudo tranquilo ali na parentela. Não, você vai sair. E o que Abraão fez? Creu. Deus não mostrou nada para ele crer. Deus deu a palavra a ele, ele creu. E ele foi. Ele acreditou. Ele acreditou. Você está entendendo? Então, para a carne, é inacreditável. Hoje você não tem nenhumas terras igual tinha Abraão. Às vezes você tem lá uma casinha que você gastou lá a vida inteira pagando, 35 anos, ainda nem terminou de pagar. Você está lá naquela... Hoje, se Deus chegasse para você e falasse: sai da sua casa, vai para onde eu vou te mostrar, você ia sair? Você vai falar: Deus que me perdoe, eu lutei muito para comprar isso aqui, eu não vou sair daqui não, isso aí é o inimigo, Deus me livre, não vou sair daqui não. Então, para a carne é inacreditável. Para a carne é inacreditável que Deus te ame tanto,
e que tem enviado o seu Filho para morrer por você, para a carne inacreditável. Para a carne inacreditável que você não precisa mais viver nessa angústia, nesse pavor, nessa loucura que é esse mundo, porque o amor de Deus é capaz de te curar, de te encher, de te suprir, de te restaurar. Isso é uma mensagem que para o mundo é loucura. Mas como que eu vou fazer isso? Não, sem substância química, sem nada para beber, sem nada para cheirar, sem nada para... O amor de Deus pode fazer isso. Isso é loucura. Mas é real. É verdade. É Jesus Cristo em nós. Então, essa é a dificuldade que nós vivemos hoje. A igreja foi instruída na superstição e se afastou da simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é muito simples para ser verdade, para ser só isso. É só crer mesmo. E o Espírito Santo vai transformando a gente. É isso mesmo, pastor? É. Mas a gente não tem que fazer nada, a gente tem que querer, né? Não, é Deus que realiza até o querer em você. É Deus que realiza até o querer em você e o efetuar. Quantas coisas eu já quis e não tive força para fazer? Quantas coisas você já quis e não pôde fazer? Não conseguiu fazer. E Deus sabe disso. Então, por isso, Ele até coloca o querer em nós. Porque Ele sabe que a nossa vontade é pouca. Isso tudo é unção, irmãos. Todos nós temos. Todos nós temos. Aleluia, glória a Deus. O tempo já foi embora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem até essa hora, num domingo, assistindo o estudo. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Amém? Se você não compartilhou, compartilhe. Ok? E se você desejar abençoar esse ministério, tem aqui a chave Pix. Você pode fazer a sua oferta. Deus abençoe muito a sua vida. Você está nos ajudando a continuar com esse ministério, né, com esse trabalho, que agora é só online, mas eu creio que Deus está no controle. Amém? Então vamos orar, vamos encerrar em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Gostaríamos de ter mais tempo, Senhor, para falar mais da Tua Palavra. Mas nosso tempo já acabou, mas nós agradecemos ao Senhor pelo tempo que tivemos. Abençoa o Teu povo, restaura o Teu povo, fortalece o Teu povo, anima o Teu povo. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos conduzir em toda a verdade, como a Tua Palavra diz. Te agradecemos, ó Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, abençoa também as ofertas, os dízimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Fique com Deus, Deus abençoe. Logo mais teremos a transmissão do culto, ok? E a paz do Senhor.